Cabral, responda, irmão Vinícius. Se vocês tivessem com sede, irmão Amém, de um lado tivesse uma placa dizendo, do meu lado aqui, para mim, nessa minha mão esquerda, tivesse aqui 2 quilômetros tem água. Do outro lado, meus amados irmãos, tem uma placa dizendo assim, H2O a 500 metros. Para qual lado você iria? Espera aí. Que lado nós iríamos? Para onde? Os estudantes, né? Alguns sabem, mas alguns talvez não saberiam tomar essa decisão. Qual é o ponto que eu quero chegar aqui? Outra pergunta. Me diga um livro da Bíblia que termina com a letra A. Um livro da Bíblia que termina com a letra A. Agora eu vou dizer o porquê os irmãos dessas 3 perguntas. Conhecimento pode salvar a sua vida. Eu quero que os irmãos entendam. Conhecimento pode salvar nossas vidas. Por exemplo, a primeira pergunta, o irmão Beninho disse que era vermelho, né? Mas no nome vermelho não tem essa, irmão. Eu quero que os irmãos entendam que às vezes a gente pode errar por falta de quê? Conhecimento. Olha só, o H2O representa a água. Então 500 metros estava a água. Às vezes a pessoa vai escolher, só porque tem o nome água, vai caminhar para 2 quilômetros. E 2 quilômetros pode ser o fim dele. Por exemplo, na Bíblia Sagrada não tem um livro que termine com a letra A. Mas a gente vai ficar pensando e vai citar no nome de livro A, no nome de livro B, tentando ver se a gente acerta. O que eu quero trazer nesta noite? O conhecimento pode salvar as nossas vidas aqui na terra, mas o conhecimento da palavra pode nos levar para a presença do Altíssimo, para a glória de Deus. Porque quem disse foi Jesus: e conhecereis o que, meus irmãos? Conhecereis o que? E ela fará o que conosco? Ela trará liberdade ao cativo, ao aprisionado. Então precisamos entender que a palavra ela traz liberdade para as nossas vidas. E lá em agora, meu Deus do céu, Timóteo, lá em Timóteo capítulo 2, versículo de número 4, vai dizer assim: Deus quer que todos os homens, aqui é homem, mulher, jovem, senhora, seja quem for, com a vontade de Deus quer que todos sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Porque sem a verdade a gente vai andar sempre, meus amados irmãos, naquela coisa, um dia está lá em cima, outro dia parece que as coisas não andam. E quando falta o conhecimento da palavra, qualquer embaraço pode nos tirar da presença de Deus. Qualquer coisa que vem na nossa frente, a gente pode desistir da caminhada. O que eu quero dizer nesta noite? Deixa eu até fugir aqui do tema aqui, já que eu entrei nesta parte, veio no meu coração em Hebreus capítulo 12, rapidamente, só para que os irmãos entendam. Olha só, o versículo diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olha só, muita gente está errando por causa de quê? Do embaraço. Está escrito aí em Hebreus 12, versículo 1, que nós viemos deixar o quê? O em. E o que é que está bem perto de nós, irmão? O que está dizendo aí? E o pecado que tão de perto nos rodeia. Preste atenção, você, para onde você for, tem pecado, sim ou não? Irmão Daniel foi colocado no meio da Babilônia, mas Daniel não se contaminou, porque ele decidiu ser fiel a Deus, no meio da idolatria, no meio da perversidade, no meio da maldade. Não é o lugar que vai dizer que nós somos, é a nossa atitude que vai dizer que realmente nós seremos diante de Deus. Então a palavra ela é fundamental para quem quer andar com Deus. Jesus disse: se
vós estiverdes em mim. Agora ele é uma resposta para nós. E se as minhas palavras de Jesus estiverdes em vós. Aí eis uma pergunta. Deus está olhando para nós nesta noite. Quem crê assim, diga amém. Agora Ele está vendo em nós. Eu coloco em nós. Ele está vendo em nós as suas palavras. Ele está vendo em você, Ele está vendo em mim, está vendo em nós verdadeiramente a sua palavra. E olha só para a minha vida e a sua vida, que Ele foi bem claro. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós. Primeiro é o que, irmão? A palavra. Aí depois ele vai dizer assim: e quando estiverdes orando, o céu vai se abrir na sua presença, porque o Pai se agrada de filhos fiéis. Irmão, aquele que anda em santidade, quando ele dobra o seu joelho, o Senhor se inclina do seu alto e sublime trono para ouvir o clamor do justo. Aonde será que nesta noite tem um justo aqui que está clamando para a glória de Deus? Porque aonde tiver justo, estiver clamando, o céu está aberto para ouvir a sua oração para a glória de Deus. E precisamos entender que oração e palavra andam juntos. Mas muitos estão pensando que Deus é menino, brincando com as coisas de Deus. E eu vou mostrar para os irmãos que nem é toda oração que Deus não recebe. Não, mas Deus me ouve. Ele nos ouviu uma coisa, nos respondeu outra. E Deus se agradar de nós é outra questão. Olha só para a minha vida e a sua vida. Se você crê no que está escrito, vamos aqui em Provérbios, capítulo 28. Eu gostaria que os irmãos lessem junto comigo. Provérbio 28, versículo de número 9. Olha só para a minha vida e a sua vida. Provérbio 28, versículo de número 9. Hoje, como o tempo está corrido, irmão, eu vou ler para que os irmãos. Quem desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Provérbio 28, 9. Lê de novo, pastor Beto. Quem desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. É Bíblia, irmão. Aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a palavra de até o que, irmão? A sua oração será abominável, rejeitada diante de Deus. Está escrito ou não está escrito aí? Não, mas Deus é meu Deus. Irmão, Deus só se agrada de quem anda em santidade. Se Deus voltasse agora, pegasse todos nós, até eu, em pecado aqui, e não tivesse consagrado a minha vida, eu também não subiria. É dia de Santa Ceia, é dia de nós refletirmos quem nós somos diante da presença de Deus. Muitos estão brincando, achando que é de qualquer maneira. Abra aí Provérbio 14. Provérbio 14, versículo de número 2. Que diz assim para as nossas vidas: o que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que se desvia do seu caminho, ou da sua palavra, ou dos seus mandamentos, acontece o quê? Está fazendo o quê? Como é que está escrito aí na Bíblia dos irmãos? Provérbio 14, versículo 2. Aquele que anda na retidão teme ao Senhor, mas aquele que se desvia dos seus caminhos, da sua palavra, da sua lei, acontece o quê? O despreza. Como é que eu não obedeço a palavra e digo que Deus está em mim? Está aí, irmão? Não é coisa que eu estou criando, está na palavra, está ou não está? Então, quando eu desprezo a palavra de Deus, ou eu rejeito a mensagem segundo a palavra, irmão, você não está rejeitando o pregador, você não está rejeitando o pastor, você está rejeitando o próprio Deus. É porque a gente está acostumado a ouvir aquelas coisas que massageiam o ego. Agora, eis uma pergunta: nós estamos valorizando a Deus ou desprezando a Ele? A pergunta está aqui, a sua resposta tem que estar de acordo com o que está escrito.
ama a palavra, está lendo, meditando e obedecendo, você está amando ao Senhor sobre todas as. Mas irmão, se eu não pego nem na Bíblia, como é que eu digo que amo a Deus? Isso é para o jovem, é para todos. Amém, irmão? Amém. Os irmãos não deixaram sair hoje daqui, irmão. Amém? Mas a verdade vos liberta para a glória de Deus. E olha mais para a minha vida e a sua vida. Vamos aqui em Isaías, capítulo de número 15. Vamos agora em Isaías 15. Isaías capítulo de número, aliás, capítulo 1, irmão, perdão. Capítulo 1, versículo 15. Isaías 1, capítulo de número 15. Diz assim: por isso, quando estendei as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliquei as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Se nós não consertarmos a nossa vida com Deus, nós podemos multiplicar a oração, comer o pão de dores, não consertarmos a nossa vida com Ele, Ele vai fazer o que, irmão? Está escrito aí. Por isso, quando estendei as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, ainda que multipliquei as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Versículo de número 16: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer mal para a glória de Deus. Versículo 17 diz: aprendei a fazer bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas para a glória de Deus. Vinde então e raciocinemos, meu Jesus, junto. Diz o Senhor: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como a carmesim, se tornarão como a lã branca. Se quiserem obedecer, comerei o melhor, o bem desta terra para a glória de Deus. Olha só o que é que o Senhor nos chama a atenção. Ele nos convida para que nós venhamos nos purificar, tirar do nosso meio a maldade, tirar do nosso meio a iniquidade. Irmão, há uma diferença de pecado para iniquidade. O mundo lá fora, aqueles que não conhecem a palavra, vivem no pecado. A iniquidade, meus amados irmãos sabem o que é? É tudo aquilo que é ilegal, a gente sabe, mas a gente pratica. Quem sabe aqui que quem mente é filho de quem, irmão? Quem mente é filho de quem? Vamos lá, acho que os irmãos estão com medo de falar. Quem mente é filho de quem, irmão? E porque muitas vezes aí começa com a mentirinha, começa com outra ali, mas sou filho de Deus. Só que a Bíblia diz: quem mente é filho do. E nós sabemos isso é iniquidade. A gente sabe que a mentira, quem pratica mentira não é de Deus, é filho do diabo. Mas quando a gente pratica mentira, a gente pratica consciente, porque a gente sabe que a mentira é do. E aqui eu estou dando só um exemplo, é em tudo, é em todas as áreas das nossas vidas. Então, Deus nos convida a tirar do nosso meio toda a maldade, e que nós venhamos a aprender a fazer o bem, procurar o que é justo, ajudar o oprimido, fazer justiça ao órfão, tratar da causa das viúvas. Quando a gente começarmos a fazer isso, Ele diz: o pecado de vocês, olha só o que Ele diz para aquela nação: o pecado de vocês, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles
eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca. Aí ele diz no versículo 19: se quiseres. Como é que ele diz, irmão? Se não é obrigado, só obedece quem quer, só anda com ele quem quer, só vive com ele quem quer, só permanece nele quem quer. Ninguém aqui é obrigado a obedecer, ninguém aqui é obrigado a receber esta mensagem, mas aquele que abre o coração para Deus e recebe esta mensagem, o novo de Deus começa a acontecer, a glória de Deus começa a descer para louvar e glorificar o Senhor. Muitas vezes queremos um culto avivado, mas a gente não está avivado para o culto, porque muitos pensam que vir para o culto é simplesmente vir para a igreja. Mas o culto começou desde o dia que aceitamos Jesus. O nosso culto começou desde o dia que aceitamos a Jesus. E de lá para cá a gente vem melhorando, vem se aperfeiçoando, vem se adequando à palavra. E a palavra vem falando conosco, vem nos aprimorando, vem nos corrigindo. E a gente diz: fala mais, Senhor, que o teu servo ouve. Senhor, me corrige mais, que eu quero melhorar para a tua glória. Mas são poucos que querem ouvir essa palavra. Vamos agora em Isaías 59. Eu só sei pregar a Bíblia, amém? Olha só, Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir. Quem pode ler o versículo 2? Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós, e o vosso Deus é o vosso pecado encobre o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Está escrito aí, pastor? Que Deus vai rejeitar de novo a nossa oração. Se a gente não tirar a iniquidade do meio de nós. Mas a vossa iniquidade faz divisão. Olha só, irmão, o versículo 2, ele é profundo para nós. Mas as vossas iniquidades, os pecados que vocês sabem que é errado. O povo de Israel sabia que não poderia adorar Baal, porque o verdadeiro Deus era o Deus, meus amados irmãos, justo, fiel, poderoso, mas eles estavam lá adorando Baal. No momento de mais prosperidade lá em Israel, ele dizia que era Baal que mandava a chuva, que era Baal que estava abençoando o povo. Aí foi que Deus fez. Quer avivamento? Deus disse assim: agora Elias, chegou a tua vez. Elias foi olhar e disse: não choverá mais. Não choverá. Aí, meu irmão, quando Elias disse não choverá mais, segundo as minhas palavras, está lá no texto. É ousadia ou não é, pastor? É ousadia ou não é, irmão, de um homem dizer assim: não vai chover mais segundo as minhas? Mas só que quando a gente vai ler Tiago, diz que ali é como sujeito às mesmas paixões que nós, mas só que o homem estava orando. Mas o homem estava clamando. E talvez quando ele falou, ele correu para os pés de Jesus. Jesus, agora eu falei. Agora eu não posso. Aliás, Deus, né? Deus, agora eu falei, agora é contigo. Agora eu falei lá, se chover eu vou ser desmoralizado. Aí Deus disse assim: não, ali, tu tem que crer comigo, peraí. Deixa eu cerrar aqui os céus. Nuvem, não derrama mais uma gota d'água. Eita, glória a Deus. Aí o que aconteceu de novo? Para poder chover aconteceu o quê? Para poder chover foi como fez. Ele estava o quê? Ele estava o quê? Orando. Aí o menino que era só o mensageiro, aí ele disse: vai lá, o menino estava orando, não estava só olhando. Porque tem gente que fica só observando.
fica observando B. Meu irmão, está na oração. Feche os teus olhos, vai clamar os céus, vai pedir misericórdia pela sua vida, pede também pela minha, que eu peço pela sua, e a gente se concentra, a gente diz: Senhor, eis-me aqui, fala comigo, Jesus. Mas muitas vezes a nossa oração é aquela oração: eu estou aqui hoje, se der certo, se Deus quiser. Aí Elias foi discernindo. Aí dá uma olhadinha lá. O menino foi. Peraí, o que eu estou vendo? Só uma nuvenzinha. Só estou vendo uma nuvenzinha. É só uma nuvenzinha, está vendo? Dá uma olhadinha lá direito. Parece que é quase como fosse um punho. É mesmo, Pois manda avisar que vem chuva. Manda avisar que vem chuva. Homens e mulheres que têm intimidade com Deus, quando ele ora, o céu está aberto para responder para a glória de Deus. Irmão, uma vida de santidade é uma vida de resposta, de oração para a glória de Deus. Quem cresce nesta noite para a glória de Deus? Quem cresce nós nos santificarmos, purificarmos, quando orarmos, grandes coisas irão acontecer para a glória de Deus. Sabe o que está faltando no nosso meio? É a gente se purificar, é a gente se santificar, é a gente dizer: Senhor, acabou o tempo da brincadeira, agora eu quero que você venha em espírito e em verdade. Vamos ver se realmente nós estamos voltados para Deus. Estou já concluindo. Vamos lá, é uma meditação, é reflexão. Não quero atacar ninguém, mas eu só quero que os irmãos reflitam. No dia do culto de doutrina, você está vindo? Essa é uma pergunta. Eu quero só que você reflita. Quais são as suas prioridades? Será que no culto de ensino nós estamos presentes? Será que nós estamos presentes no culto da terça? Será que nós estamos presentes no culto de domingo? Será que realmente nós viemos para o culto para adorar, glorificar e exaltar Deus? Espero que os irmãos me entendam e compreendam, não me levem a mal. Vim para a igreja, irmão, qualquer um vem. Agora, adorar, glorificar, só vem quem está disposto a deixar os seus pecados e glorificar o nome do Senhor. Não sabe, está na Bíblia, está. Que Deus está à procura de quem, irmão? Deus está à procura de quem? É de quem? Dos verdadeiros? Que adora Ele como? Em quem? Irmão? Em espírito e em? Deus está à procura desses. Porque Deus está à procura. Porque não está fácil achar. E aqui fica essa mensagem aos nossos corações. Quem deseja nesta noite viver uma vida santa, irmão, entenda isso. Vou repetir isso aqui mais uma vez. E eu quero que os irmãos, sei que muitos não gostam de ouvir isso. Nós vimos para a igreja todo domingo. Não garante salvação de ninguém. Ou na terça ou na quinta. Não estou em todos, mas quase todos os cultos eu estou aqui. Mas não quer dizer que eu sou salvo. Abra suas Bíblias só para nós concluir Mateus 7, versículo 21, 22 e 23. Só para nós concluirmos. É só para quem acredita no que está escrito aí. 21, 22 e 23. Isso. Nem todos aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome nos expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Está escrito aí, irmão? Amém? Está escrito na Bíblia dos irmãos? Amém? Nem todo que me diz
Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Quem que vai entrar? Aquele que faz a vontade do Senhor. Aí muitos pensam porque tem um dom. Eu já orei, já vi paralítico andar, já orei, e no dia eu disse, a mesma palavra de Pedro, eu disse para a pessoa que era paralítica, bate o pé. Em nome de Jesus Cristo, não tem um prato nem ouro. Levanta-te e anda, levantou e andou. Mas isso não quer dizer que eu sou um homem de Deus. Não é porque eu prego essa palavra, não quer dizer que eu sou um homem de Deus. É porque tem muitos confusos com libertação e salvação. Diz que é uma só. Libertação é uma coisa, salvação é outra. E muitas igrejas ainda estão pregando salvação, libertação. E, aliás, pastor Beto, o certo mesmo nem é a libertação, porque a libertação só vem através da palavra. Jesus disse: e conhecereis A verdade. e a verdade vos Liberta. Olha só o que está acontecendo, já que o pastor Beto entrou nesse assunto. Quem lembra aqui do rei Saul? Os irmãos lembram do rei Saul? O que é que vinha sobre ele? O que é que vinha sobre ele? Enviado da parte de quem? Quem foi que enviou o Espírito Mal para vir Saul? O próprio Deus. Aí o que aconteceu? Manda chamar quem? Chamar? Davi vinha e fazia o quê? E o espírito mal saía da vida de Saul. O que é que a Bíblia diz? E Saul se sentia aliviado, mas não era libertado, porque ele não queria compromisso com a palavra. Só é libertado. Nós podemos repreender o demônio aqui de uma pessoa nesta noite. O demônio hoje pode ser repreendido. Isso não quer dizer que essa pessoa está liberta. Ela só vai ser liberta quando ela confessar o nome de Cristo e decidir viver uma vida santa através da palavra para a glória de Deus. Libertação é quando nós aceitamos a palavra e obedecemos na nossa vida. O resto é alívio, não é libertação. Se não fechar a brecha, Jesus disse: o demônio sai, vai andar por lugares áridos. Aí ele encontrou uma casa para poder habitar. O que Jesus disse? Ele voltará mais quanto com ele? Mas 7 demônios piores do que no final serão 8. E o estágio dessa pessoa é pior do que o primeiro. Teve uma coisa que o pastor disse, mas eu não concordei não. Ele disse assim, que ele não gosta de demônio. Ele disse assim: pai, eu nem vou nem orar não, deixa lá endemoniado dele para não voltar mais sério com ele. Mas só que a gente não concorda com isso. A gente vai, a gente ora para que a pessoa se sinta aliviada e ela tenha um poder de decisão de escolher se quer Deus ou não. E aqui fica nesta noite, irmão, nós orarmos sem santidade, Deus não se agrada. Poderia também colocar: orarmos e não perdoarmos, Deus não nos perdoa. Enfim, que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Mais uma vez, salva todos. Na glória